Vamos ouvir agora a voz dos movimentos sociais. Eu convido o João Batista, o Shoa, para já ir à tribuna enquanto eu faço o comentário aqui. O projeto 50 mais 50, ele não é um movimento, ele é um projeto, né? Mas quem segura o próprio projeto e quem vai dar continuidade nas negociações, nos acordos com o governo federal, depois nós temos que ir, porque a pauta também vai chegar para o governo do estado, né? Muita coisa também dos municípios. A vida continua com os movimentos sociais organizados, né? Que tem relação nacional, relação estadual, mas tem lá no local. E nós achamos justo que a Fundação Viver, Produzir, Preservar, que é uma organização que, digamos assim, trabalha muitos anos lá, fosse a escolhida para falar em nome de todos os movimentos sociais da região do Carajás, da região do Xingu, da região do Tapajós, da região do Baixo Amazonas. E o João Batista tem sido essa liderança que eu acho que expressa, digamos, o conjunto do sentimento das organizações sociais do campo, mas também das organizações sociais da cidade. Então, com a palavra, João Batista Shoa. Bom dia a todos e a todas, toda essa diversidade representativa, né? Aqui a gente fica até emocionado de olhar e saber que esse mesmo lugar aqui, João Batista, aqui no dia 8 de janeiro foi atropelado, foi massacrado, foi quebrado na tentativa de dar um golpe na nação brasileira. Hoje a gente massageia a democracia, já é um novo tempo. Só por isso já valeria a pena, Ayrton, a gente estar aqui. Obrigado, presidente Lula. Eu sei que o Ayrton já citou, eu queria, Ayrton, depois na minha fala eu vou te citar de forma mais emocionada, porque, né, merece. Eu queria citar algumas pessoas da primeira geração desse movimento e alguns lembrar, né? Viu, Odete, você que veio lá do Baixo Amazonas, companheiro Claudio Honor da FETAGRE, leve o nosso abraço ao Gerardo Pastana, a Toninha, toda aquela geração que quando criança eu sou de Santarém, né? Sou filho de Santarém. Aquela mulher que aparece com a foto, é a única foto de infância que eu tenho no filme. É minha irmã segurando uma foto, é a única que eu tenho de infância, que marca o tempo. Olha a evolução da tecnologia da comunicação. O Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Santarém tinha uma máquina fotográfica e ali registrava, através dos delegados sindicais, os filhos, as famílias. Eu tenho uma única foto de infância desse período. Aqui o João de Jesus, que representa a nossa Federação dos Trabalhadores na Agricultura, junto com o Carlindo, nosso companheiro Benedito Prado, que é da primeira geração, ainda está jovem, né? Na pessoa dele, do Paulo Medeiros, Neto Portugal, que está aqui também, o companheiro Mano, que está ali, lá de Marabá. Eu queria pedir uma salva de palmas para essa turma dessa geração da resistência. Muitos desses, inclusive, ainda estavam ali na guerrilha do Araguaia, no movimento em que a gente achava que a revolução ia ser armada, né? E eu aprendi a atirar com 8 anos de idade, porque a revolução ia ser armada. Mas parabéns, Úrsula, você que representa a cultura, aos que junto com o presidente Lula e muitos outros repensaram para a gente fazer a revolução através da política. E esse tipo aqui que é a revolução acontecendo no dia a dia. Cumprimentar essa juventude toda, através do Rodrigo Faleiro, que
nos orgulha muito, né? Muitos deveriam estar aqui na mesa, mas acho que tem uma regra que tem que ser pouquinho, né? Mas assim, essa juventude toda, gente, a juventude ela é maravilhosa e hoje a juventude tem acesso à comunicação, Marta, de uma forma impressionante. Cumprimentar a Renata e, enfim, todos vocês. Dizer, na tentativa de resumir aqui, esse nosso processo do 50 mais 50 em 3 etapas que eu considero fundamentais para a gente refletir, professora Rose. Primeiro é o processo histórico que nós temos que registrar, que essa questão da colonização, a abertura da Belém-Brasília, BR-163 e a Transamazônica, isso se deu em um momento em que o governo federal estava vivenciando um processo de ditadura militar e depois uma pós-ditadura, na sequência até os anos 80. Portanto, naquele momento, eu quero aqui registrar que havia uma visão equivocada do que de fato é o processo de desenvolvimento, uma visão unilateral, uma visão vertical do desenvolvimento econômico pelo econômico. Não havia necessidade de orientar a derrubada, nossos companheiros indígenas, de tantos castanhais naquela nossa grande região, se os castanhais são plantas nativas, que é um desenvolvimento ali pulsante. Quem nunca comeu uma castanha com farinha? Quem não sabe o potencial econômico que tem a castanha do Pará, o açaí e muitas árvores que foram derrubadas por uma orientação de uma assistência técnica equivocada na época. Faço esse registro. E assim, não tinha crédito para a agricultura familiar, só tinha crédito para quem tinha o que hipotecar. Ou seja, crédito para quem já estava bem de vida. Ali se deu então, nos anos 70, esse processo, Renata. E veja bem, o governo com uma presença muito forte nos primeiros 10 anos, e na sequência dos anos 80 até 90, a gente já começa a caracterizar numa reflexão vinda das comunidades eclesiais de base, da teologia da libertação, de que nós já estávamos, deputado, vivendo a década do abandono. A malária, a falta de ter uma educação, a minha professora que me alfabetizou tinha a 5ª série. E esse processo da década do abandono deixou sequelas e marcas severas. Muitas famílias voltaram, quem tinha dinheiro voltou, muitos ficaram por falta de opção e muitos, inclusive, abandonaram glebas e glebas que tinham uma orientação do governo, para depois você entender por que a gente logra, nessa grande região do sudoeste do Pará, dos conflitos fundiários. A sociedade cresceu, as famílias aumentaram e foram ocupando. Não tinha necessidade nenhuma de fazer uma intervenção de desenvolvimento desconsiderando as comunidades indígenas e muitas vezes, inclusive, fazendo arbitrariedades violentas contra as comunidades. Se as comunidades indígenas fazem parte, integram a estratégia de desenvolvimento de forma equilibrada. Portanto, é uma região que cresceu. De 4 cidades, hoje nós somos mais de 20 cidades. Uma das primeiras conquistas de luta do movimento pela sobrevivência da Transamazônica, Zé Geraldo, liderado por você, Ayrton e muitos outros companheiros dessas regiões, foi exatamente a emancipação de vários municípios que eram vilas. Medicilândia era vila de Almerim, Placas era Santarém, Pacajá e Anapu não existia Portel. As primeiras construções dos hospitais foram feitas através das pautas do movimento pela sobrevivência da Transamazônica.
Os primeiros créditos do FNO se deram através dos gritos, e em 2014 a gente já tinha o nosso primeiro representante na Assembleia Legislativa do Estado do Pará, ali de Santarém, Zé Geraldo, Valdir Gans, Geraldo Pastana, que é os deputados populares, que dialoga com a pauta do povo e que nasceu, se tornou autoridade através da luta do povo e desse pensamento da revolução política. Encerro aqui, então, a minha fala mais histórica. Vocês sabem que tem muito mais coisas, porque o pensamento, Val, daquele tempo, ele desconsiderava a questão cultural como um fator estratégico para o desenvolvimento. E hoje, quando a gente fala da Lei Aldir Blanc, da Paulo Gustavo, e a gente sente isso pulsando, meu companheiro Jacques do MAB, através das manifestações de festa junina, manifestações culturais, outras criações, o calendário cultural do Pará aumentou muito. Eu quero dizer a vocês que nós estamos num momento emblemático. Muito nós conquistamos e muito há para conquistar. E nós que estamos aqui, representando a sociedade daquelas 3 bacias, do Tapajós, do Xingu e do Tocantins. Nós temos que ter consciência de que esses dias que nós estaremos aqui iniciando, Bernadette, com essa sessão especial, mas esses dias em que as portas do governo federal, graças à recuperação da democracia, estarão abertas para nós daquela região, é a oportunidade de podermos dizer ao governo aonde nós não podemos mais errar. Ayrton, você representa para nós a possibilidade de interlocução das organizações vivas da sociedade com o governo social, o governo federal, o governo do estado, através das pautas que são legítimas. Então, a tua posição como deputado federal, de um agricultor que veio lá do município de Placas, é motivo de muito orgulho para nós. E através de você, cumprimento todos e todas. Sem essas representações, talvez nós não estaríamos aqui, num dos lugares mais importantes dos poderes da nação brasileira. A Câmara Federal, o Senado, o Supremo, que muito foi hostilizado nos últimos anos, mas se faz extremamente necessário para garantir o equilíbrio da lei e do equilíbrio social, e fundamentalmente o Executivo, que é o nosso, representado pelo nosso presidente Lula e todos os ministérios, que grande parte deles irão nos receber. Eu quero dizer a vocês que a conjuntura do momento, ela nos cobra. Se nós já conquistamos na educação, naquela região, a UFOPA, a Unifesp, nós precisamos agora conquistar a Universidade Federal do Xingu. Se nós já avançamos com o FNO no passado e temos o PRONAF, nós precisamos agora resolver definitivamente, porque é uma região que se consolidou como produtora de alimentos e que tem mais de 500 assentamentos da reforma agrária, graças à luta do povo para a democratização da terra. Nós não podemos deixar que esses assentamentos se desfacelem à deriva sem, através da mudança da cláusula resolutiva na questão fundiária e do título, consolidar os nossos assentamentos com pessoas, com igreja, com associações, com cooperativas, juntos com a diversidade que é a região. Nós não podemos mais colocar debaixo do tapete a cultura. A cultura é o momento, é a parte da nossa vida que a gente exatamente, Úrsula, comemora, que a gente festeja, que a gente promove. Então tem
a economia criativa, os pequenos empreendimentos, organizar a cultura como um dos fatores determinantes para o desenvolvimento é algo extremamente estratégico. Quero aqui, na fase final da minha fala, dizer a vocês o seguinte: meus amigos e minhas amigas, vocês que estão aqui ouvindo ao vivo, quero registrar também o movimento de moradia lá de Altamira, companheira Elisângela, Josiane, todos vocês, dizer o seguinte: é muito grandioso e uma responsabilidade muito grande falar sobre todos os movimentos sociais aqui. Então, vocês vão me ajudar um pouco, porque eu vou pedir para vocês irem ficando de pé para a gente fazer um encerramento aqui, mas para as pessoas que estão nos assistindo saber a pluralidade dessa plateia que veio de tão longe, em ônibus, sofrendo na estrada, que estão aqui. Então, eu vou pedir para que vocês fiquem de pé, quem se sente aqui representando as comunidades indígenas. Calma aí, vocês vão levantando aos poucos. Quem se sente representando as comunidades indígenas, fica de pé e continua de pé. Fica de pé quem está aqui, que se sente representando o sindicato FETAG dos trabalhadores rurais. Vamos ficando de pé. Fica de pé quem está aqui, que se sente representando a cultura, essa diversidade cultural. Fica de pé quem é de cooperativas, associações dos assentamentos, que estão aqui representando os assentamentos. Fica de pé também quem é das organizações socioambientais, que, igual o CREAX, a CLUA, que está aqui presente através do Tarciso. E fica de pé também quem se sente do movimento de mulheres. Uma salva de palmas para as mulheres. E fica de pé todos aqueles que são parlamentares, vereadores, prefeitos, vice-prefeitos. Vocês são essa pluralidade. A nossa responsabilidade é de fazer uma discussão profunda sobre as questões que nos coloca a responsabilidade. O equívoco que foi promovido, que foi feito nos anos 70, Marta, nós não podemos cometer agora. O desenvolvimento agora é inclusivo, é o desenvolvimento da diversidade, da agricultura, dos indígenas, de todos os segmentos sociais, considerando o meio ambiente, a economia e toda essa emergência climática que estamos vivendo, as florestas. E nós temos condições, no momento que estamos vivendo, com a boa relação com o governo do Pará, que aqui a gente agradece, a boa relação com o governo federal, o parlamento tendo essa possibilidade de mudar a lei onde for necessário mudar, para que a gente possa ter 50 anos para frente, que talvez para nós que já estamos embranquecendo o cabelo, daqui 50 anos não vai servir, mas será desenvolvimento justo para o ponto emergencial, para o futuro, nossa vida que ainda temos, mas fundamentalmente para as gerações futuras que se faz necessário. Um grande abraço, muito obrigado.